Olá pessoal, aqui é a Kathleen Ribeiro e estou aqui mais uma vez para apresentar o devocional do Temor e Tremor Podcast. Que Deus abençoe cada um de vocês e lembrem-se que a gente está falando do Sermão do Monte, aquele sermão maravilhoso proferido por Jesus Cristo. Vamos orar para começar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe este momento em que nos encontramos em Tua presença para ouvir mais uma vez da Tua santa palavra, da Tua gloriosa mensagem, aquela revelação que o Senhor deixou para nós, através do Teu Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa para que nós possamos ouvir e ver aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, que possamos ter a certeza de que Cristo está nos amparando, que Ele é o nosso intercessor, que possamos olhar para a Tua palavra e ver nela a salvação de nossas almas, pelo fato de que é ela que nos traz o caminho para a vida eterna, que é o Teu Filho Jesus. Que a nossa corrupção, ela não triunfe no final, mas que o homem e a mulher interior, e é a imagem do Deus invisível, possa a cada dia triunfar sobre a nossa natureza caída, de maneira que o Pai seja glorificado entre os homens, através do nosso bom procedimento. Que nós possamos entender que só podemos vencer nossos pecados pelo Teu Santo Espírito que está em nós. Em nome de Jesus eu te peço, não somente por mim, mas pela equipe do Temor e Tremor, e por todos aqueles que Te honram e buscam Te glorificar no meio da terra, a Tua igreja. Peço pelos ouvintes que eles possam receber a santa semente, aqueles que estão duvidosos, e possam ser firmados. E aqueles que já compreendem, e já receberam, e se alimentaram da Tua verdade, que eles possam permanecer nessa santa vocação até o fim. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, verso 27 em diante. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e arranca e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio, de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Pessoal, a gente está estudando o Sermão do Monte. Bom, como vocês já devem ter percebido, ele vai muito além das nossas expectativas em termos de expressão de piedade. Isso acontece porque o Sermão do Monte é espiritual, ao extremo. Ele estende a lei de Deus a um ponto que vai além das atividades exteriores que a gente possa expressar. Tem a ver com o que você é no seu íntimo. Sim, o foco é o coração do homem. As pessoas elas tendem a dizer assim, o Velho Testamento é muito rigoroso em detrimento do Novo. Vamos comparar os dois. E vocês verão, elas dizem. Algumas pessoas, inclusive os ateus e pessoas não religiosas, elas costumam dizer assim,
Não, o Velho Testamento ele mostra um Deus raivoso, um Deus irado, um Deus matador, sanguinário, cruel. Já o Novo Testamento é só pôneis coloridos saltitando no arco-íris. É misericórdia, é gentileza, é amor. Pessoal, essas pessoas dizem isso porque elas são ignorantes. É isso, elas são ignorantes acerca do que a Bíblia ensina. Sim, porque se elas soubessem, lessem suas Bíblias, elas nunca falariam uma bobagem como essa, porque o que ocorre é precisamente o oposto. Por exemplo, é como se as pessoas quando falassem isso, elas ignorassem o princípio infalível que ensina o seguinte: aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Por conta da excelência do que é revelado no Novo Testamento, a misericórdia demonstrada por Deus, a profundidade de sua sabedoria e de sua graça, há muito mais a se temer, caso os homens declinem da oferta que Deus dá a eles gratuitamente. Vejam o que está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aqui, o escritor ele destaca principalmente o motivo de haver mais a se temer em relação ao Novo Testamento do que ao Antigo. Ele diz, olha, vejam, aquelas pessoas que ouviram, elas ouviram e rejeitaram a verdade que era advertida através de homens da terra. Coitados de nós, caso nós nos desviemos dessa advertência que vem daquele que é dos céus. E esse que vem do céu, ele vem e diz assim, olha, não é suficiente que você não traia sua esposa. Não é suficiente que você não mate. Você não pode odiar. Além disso, você não pode olhar com lascívia para outra mulher. E aí matou eles tudinho. Porque, aqueles homens estavam acostumados a fazer toda aquela gaiatice e achar que não estavam em pecado. Provavelmente eles olhavam com lascívia, eles desejavam a mulher do seu próximo, eles desejavam mulheres que não eram suas esposas, eles com certeza eles odiavam uns aos outros, cheios de orgulho. Jesus disse, olha, vós quereis matar-me. Jesus já sabia, então eles odiavam Jesus. Então Jesus vai e chega, eles estavam acostumados a serem colocados acima dos demais homens. Jesus vai e diz assim, vocês não são melhores do que os outros, aos olhos de Deus, porque vocês não são o que deveriam ser. Vocês não têm um coração bom. Para Deus a pior coisa é o mal que está no seu coração. E o mal estando no seu coração, você pode nunca matar ninguém, mas a sua desgraça vai permanecer e o verme vai roer como a traça. E você vai ser consumido pelos seus pecados, pelo seu orgulho, o seu preconceito e a sua maldade. É por isso que Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim, ó, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus nunca pediu para que Deus, o Pai, defendesse os cristãos de serem mortos. Nunca pediu isso, de serem perseguidos. Os missionários estão sendo perseguidos até hoje. Estão sendo mortos, pessoas estão sendo torturadas. Mas para Deus, essa morte, a morte dos seus santos, é valiosa. Porque para Deus é mais importante a alma deles do que eles sejam ricos nesse mundo, que eles tenham conforto nesse mundo. Deus, ele olha para a gente de outro jeito. A gente tende a olhar o olhar mundano, mas Deus ele não vê dessa forma. É por isso que na oração sacerdotal ele disse, não peço que os livre da perseguição, não peço que os livre, eu peço que você os livre do mal. E aqui é o mal moral, é o mal que corrompe a alma deles, eu peço que você os livre disso. E é por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, não é suficiente você não chegar a cometer o adultério, o problema
É você olhar para uma mulher com maldade, você não ser capaz de olhar para a sua companheira, sua colega de trabalho, e não ser capaz de vê-la como uma irmã, com dignidade. Paulo chegou a dizer para Timóteo que ele tinha que ver todas as irmãs da igreja exatamente como isso, como irmãs, as senhoras mais velhas como suas tias, ou avós ou mães, de maneira que ele não alimentasse a impureza, mas fugisse das tentações, até que ele encontrasse uma esposa adequada com a qual ele poderia consumar o matrimônio e dar ocasião para a sua sexualidade dentro de um contexto matrimonial. Ele deveria fugir das tentações e dos desejos da mocidade. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Se o teu membro te escandalizar, lança-o fora. Se a tua mão direita te escandalizar, corta. E lança para longe de ti. E aí ele começa falando do divórcio aqui. E ele diz, foi dito, né? Conforme o costume de vocês, está dito assim. Qualquer que deixar sua mulher deve dar a ela carta de divórcio. Mas Jesus olha para ele e diz, porém eu falo a vocês. Aí ele diz, qualquer que repudiar sua esposa, não sendo por causa de uma relação sexual ilícita, ou seja, fora do casamento, uma traição, vai estar cometendo adultério. E expõe a sua esposa a cometer adultério. Em outra passagem, eles queriam experimentar Jesus, perguntando se era lícito o divórcio. E Jesus disse, isso só foi permitido por Moisés por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês não são capazes de perdoar, porque vocês não são capazes de ser menos egoístas, porque vocês não são capazes de ser menos insuportáveis. Se fosse diferente, Moisés não teria dado, porque no princípio não foi assim. Mas Deus criou homem e mulher, e ele disse, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à mulher. Kathleen, tem outro destino, além do homem se unindo a uma mulher? Tem, o celibato, só esse, não tem outra forma, não tem outra coisa que seja agradável a Deus. Ou você se casa, um homem e uma mulher, ou você escolhe o celibato. O casamento, se a pessoa escolhe esse caminho, é para sempre. O que Deus uniu, não separe o homem. É óbvio que há outros casos em relação a como uma pessoa pode se separar. Por exemplo, quando um homem ele é muito violento, ele atenta contra a vida da mulher, esse homem ele deve ser entregue ao Estado para ser punido com todo o rigor da lei. É uma situação excepcional. Quando você vê, né? Quando você olha para essa cultura, será que ela deu certo? Eu quero que vocês pensem. Toda essa liberdade que nós temos hoje em relação à sexualidade, será que ela deu certo? Eu estava assistindo um episódio do Law and Order, que é uma série americana de policial, né? De assuntos relacionados a julgamento e investigação. E na série eles contavam a história de um menino que sumiu. O menino ele tinha ido parar em um lugar onde, né, era tipo uma vila administrada por judeus. E os investigadores achavam que eram os judeus que estavam fazendo mal para aquele menino. E no final ele ia descobrir que o problema foi que o menino mesmo que quis ir. Toda a história começa com eles investigando os judeus e achando que eles tinham alguma coisa, que eles estavam fazendo alguma coisa, pedofilia, essas coisas. Só que foi o menino quem pediu. Aí eles acabam descobrindo que a razão disso é porque ele tinha sido estuprado de forma violenta por um amigo da sua própria sala. E aí toda a história vai se desenlaçar e o menino da sala dele não somente estuprou ele, mas estuprou várias crianças. E quando eles vão descobrir, o rapazinho, que é o pequeno estuprador, ele diz assim, não, mas eu achei que eles estavam gostando, porque eu vi um filme que meu pai assistia
e aquele menino tinha assistido filme pornô e ele estava tentando repetir aquelas cenas que ele estava vendo com os meninos da sala. E ele estuprou crianças, mais de 15 crianças, e é uma realidade que eu percebi faz parte desse mundo. Se você vê o número de crianças que estão tendo acesso à pornografia hoje em dia, aonde nós vamos parar? Se essa situação em que nós estamos já é crítica, como é que vai ser daqui para frente? Porque se vocês observarem a geração anterior, tudo que ela aprendeu acerca de sexo, ela aprendeu através da pornografia. Ela aprendeu não de seus pais, não da igreja, mas da mídia e de outras pessoas de sua própria idade. E a série do Law and Order, termina com uma reflexão. Eles dizem assim: nós achávamos que eles eram malucos, porque os judeus eles estavam se separando, eles ensinavam uma coisa mais pura. Eles queriam ensinar as crianças, desde novas, como eram educados no passado. As crianças não sabiam muito sobre sexualidade, elas sabiam o que seus pais ensinavam. E aqueles policiais chegaram cheios de suspeitas em relação aos judeus, mas eles acabam dizendo no final: será que eles erraram? Será que eles estão errados em querer proteger os seus filhos dessa geração? E aí ele vai e diz: olha, será que a nossa cultura não falhou em alguma coisa? Onde foi que nós chegamos? Será que nós olhando para essa cultura, é isso que a gente quer? Bom, Deus tem um plano. E eu espero que você esteja aproveitando cada mensagem deixada por Cristo nas suas sagradas escrituras. E que nós tentamos trazer aqui. Esse foi o devocional de hoje e ele está bem longo, mas é um assunto bem polêmico, então eu gostaria de deixar meus agradecimentos se você me ouviu até aqui e pedir que você siga a página do Temor e Tremor, tanto no Facebook quanto no Instagram, e que Jesus Cristo abençoe sua vida, para a glória de Deus Pai.